Onde está a arca? A arca está em algum lugar muito seguro. A arca é uma fonte de poder indescritível e precisa ser pesquisada. E será, garanto-lhe, Dr. Brody, Dr. Jones. Temos homens importantes trabalhando nisso agora. Esse aqui é o Intel Arc A750, e esse é um dos vídeos mais pedidos do meu canal. Depois de um ano depois, quando a Intel lançou isso, quase um ano depois, finalmente tenho boas notícias, meus amigos. E eu estava esperando para fazer essa revisão com um propósito, mas agora finalmente posso fazer uma revisão sobre isso. E meus amigos, há boas notícias. Procurando uma maneira barata de licenciar seu Windows? Confira hooks através dos links na descrição do vídeo. Certifique-se de usar o código TN20 para obter 30% de desconto. Colhe a licença nas configurações de ativação e pronto. Esta licença é para o Windows 10, mas você pode atualizá-la para o Windows 11 gratuitamente. Eles também oferecem licença do Microsoft Office 19. Use o mesmo código TN20 para obter 30% de desconto. Confira hooks.com na descrição do vídeo abaixo. Em primeiro lugar, quero falar sobre esta placa específica porque se chama Sparkle Intel Arc A750 Titan OC. Então, basicamente, é uma espécie de edição OC, que meio que significa alguma coisa e meio que não significa nada ao mesmo tempo. Mas basicamente existem alguns cartões ARC diferentes disponíveis agora. Então tem o Intel Founders Edition, tem alguns da Acer, tem alguns desse Sparkle, aliás, essa é a placa de 3 ventoinhas, mas também tem uma placa de 2 ventoinhas que é um pouco mais barata e depois alguns outros fabricantes também. Então é bom ver designs diferentes. Mas o motivo pelo qual acho que este aqui em particular é muito diferente é porque se trata de um cartão azul da equipe. Você pode ver claramente que tudo é do time azul e preto. Você ainda ganha este suporte de GPU azul. Infelizmente, não combina tão bem com o cartão, mas é completamente azul. Então, do time azul, podemos ver que este cartão tem uma capa azul. O PCB que você pode ver aqui é azul. Muito interessante. Os conectores de alimentação são azuis. Aparentemente Sparkle é como uma marca que ressuscitou por causa desta arca. E estou gostando bastante desse design. Como se não fosse tão blend. E este Sparkle aqui acende. E o interessante disso é que a temperatura é controlada. Então, quando sua GPU esquenta, o LED fica um pouco mais quente até ficar vermelho. Isso significa que está muito quente. E quando esfria, fica vermelho, âmbar, amarelo, azul e depois branco. Adoro quando este cartão parece branco. Parece incrível por dentro. Então, onde fica esse slot de cartão? O Intel Arc A750 está meio que no concorrente 3060, 4060 e 3050. Por que esse aqui? Porque precisamos falar primeiro sobre o preço. Este Arc A750 você pode adquirir entre $209 agora. Estou vendo na Amazon, a edição dos fundadores do A750 custa $210. Talvez você consiga por cerca de $200 pelo A750. Esta placa é um pouco como uma versão OC, melhor cooler e assim por diante. Então isso fica entre $250, $220, algo assim, dependendo de um acordo. Eu recomendo fortemente verificar as últimas ofertas na descrição abaixo. Vou deixar alguns dos outros cartões lá também. Os A750. Assim você pode escolher qual você mais gosta e basicamente qual é o melhor preço para economizar mais dinheiro. Mas o 3050 custa cerca de $250. Portanto, cerca de 9% mais caro que o A750. Então o RTX 3060 custa cerca de $290, algo assim. Existem cartões que são mais caros e cartões que custam menos, mas em algum lugar agora, não o MSRP, mas o que você pode comprar agora, que é cerca de 26% mais caro. E então o RTX 4060 é cerca de 35% mais caro, cerca de $310, algo assim, dólares. Alguns deles são mais caros, alguns deles você pode conseguir menos também, algo em torno de $310, dólares que são 30 a 35% mais caros. Dito isso, agora esse cartão é o mais barato do grupo, certo? E se o desempenho for adequado, cerca de 10% mais lento do que o resto das cartas, ele simplesmente combina com o parque. Se o desempenho for melhor que 10% mais lento, sabemos que esta é uma boa placa. Você tem que esperar pelos resultados. Então vamos falar sobre as especificações. Em primeiro lugar, temos RTX 4060, 3060 e Arc A770 e RTX 3050. Agora, mesmo sendo o tipo de arquitetura ARC da GPU, não podemos compará-los porque não são iguais. Os TMUS ou núcleos tensor nos carros NVIDIA não são os mesmos que aqui.
A Intel tem sua própria arquitetura cheia de fatias de renderização e outras coisas acontecendo. Mas se você estiver olhando as especificações do Tech Power Up, algumas dessas especificações podem ser comparadas lá. Então, em primeiro lugar, o nome é A770, a GPU dentro dele se chama DG2-512. Curiosamente, este não é o próprio nó de silício da Intel. Na verdade, eles estão usando o TSMC de 6 nanômetros para produzir essas GPUs. Curiosamente, eles não estão vendendo seu próprio silício com as GPUs. Acho que isso pode mudar, mas veremos. Agora, os CUDAS, TMUS, núcleos tensor e núcleos RT não podem ser comparados entre si porque são um pouco diferentes. Se você olhar as especificações do arquivo Intel para o ARCA750, verá que eles são chamados de X de forma diferente, só para você saber. Mas se você estiver olhando para lá, curiosamente, os núcleos CUDA são iguais aos do RTX 3060. Bem, estes são chamados de núcleos CUDA aqui. Mas se você olhar as especificações do Tech Power Up, é isso que está acontecendo lá. O tipo de memória é GDDR6 e temos 8 GB dela. Mas a Intel fez algo certo e não limitou o barramento de memória desta placa. Este possui barramento de memória de 256 bits, o que significa que a largura de banda da memória é de 512 GB por segundo, em comparação com os 272 que temos no RTX 4060, que é quase metade da largura de banda deste. O bit do barramento é a metade porque 128, 256. O A750 tem 225 watts, mas esta placa em estoque consome cerca de 180 watts. Agora você pode ajustá-lo no centro de controle Intel Arc e simplesmente mudar para 216 watts neste. Mas eu estava testando a maioria dos benchmarks para ver como eles estão em estoque. Mas no final fiz um teste, que você verá quando estiver com overclock ou como quiser chamá-lo, você sabe, quando o limite de potência for aumentado em relação ao que vem em estoque. Mesmo que ainda esteja basicamente na configuração padrão do fabricante, porque o Arc A750 pode ir até 225 watts, se isso faz sentido. O 3060 e o 4060, ambos usam menos potência. O 4060 tem apenas 115 watts, talvez às vezes mais com algumas placas, mas na verdade eles são mais eficientes em termos de energia do que o A770. Se você quiser conferir a configuração do meu banco de testes de GPU, deixarei isso na descrição abaixo. Em primeiro lugar, Geekbench. E aqui devo observar que o Geekbench mudou. Não é mais o Geekbench 5. Agora é o Geekbench 6. Mesmo tendo o Geekbench 5 instalado, ele não foi iniciado com esta placa. Então não consegui um Geekbench 5 disso. Eu tenho o Geekbench 6 de OpenCL e Vulkan que você pode ver o resto dos cartões. As placas Nvidia são Geekbench 5, então não podem ser comparadas entre si. Mas apenas para colocar isso em algum tipo de perspectiva. E se você quiser se comparar em casa, pode fazer isso com estes. Mas como não tenho o 3060 e o 4060 no momento, não posso fornecer essas especificações. Mas agora o criador faz benchmarks. Em primeiro lugar, Photoshop. E como você pode ver, o Arc A750 está funcionando. Espere um segundo. Sim, bem no topo do grupo aqui. Todos os cartões mais caros são mais lentos. O 4060, com o qual esta placa não deveria ser comparada porque o 4060 veio depois desta placa, é na verdade cerca de 10% mais lento. O 3060 é cerca de 5% mais lento. E, curiosamente, o 3050 tem um desempenho quase igual a este, com exatamente a mesma configuração de bancada de testes, o que na verdade mostra que uma boa GPU no Photoshop não oferece muito desempenho. Então, qualquer um desses ficará bem, mesmo que vejamos essas diferenças de desempenho lá. Passando para o Lightroom Classic, realmente não há diferença nisso. Este cartão é muito, muito bom para você. E, na verdade, você pode querer escolher este porque tem um suporte de exibição muito bom. Portanto, ele tem 4 saídas de vídeo, 3 delas para exibição e uma delas para HDMI. E são todos HDMI 2.0 e portas de vídeo 2.0. Que suportam resolução de até 8K. Nada especial. Mas se você deseja um cartão acessível com desempenho muito, muito bom, então isso é bom. Além disso, nesse ponto, é melhor optar pelo A380 porque é ainda mais acessível. Mas agora a grande novidade, que é o desempenho na edição de vídeos.
E é por isso que estou esperando para realmente fazer uma análise deste, porque não posso chamá-lo de cartão de criador se você não puder realmente utilizar o maior software de edição de vídeo ou por usuários do mundo, que são alguns dos programas Adobe como Premiere Pro. Agora, o Premiere Pro tem uma versão beta do Premiere Pro 24, onde a aceleração de hardware está habilitada nas GPUs ARC, o que significa que esses mecanismos de mídia estão dentro desta GPU ARC, que na verdade tem dois. Ele tem dois mecanismos multicodec internos, como os do UHD 770. Mecanismos de mídia muito semelhantes aos que você tem no iGPU. Mas agora você também os tem na DGPU. Mas na DGPU, teoricamente, eles são um pouco melhores por causa da velocidade de clock mais alta e blá, 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 blá. Mas se você tem um iGPU e depois esta placa, como um Intel 13700K com esta placa, então, em teoria, você tem 2 mais 2 mecanismos de mídia. E o interessante é que a Intel anunciou quando lançou o ARC que tinha uma tecnologia especial que tem, você sabe, codificação com o iGPU e os mecanismos de mídia DGPU trabalham juntos. E então, você sabe, eles diminuem a velocidade de exportação, por exemplo, ou a velocidade de codificação. O interessante é que agora não vejo isso funcionando perfeitamente porque não acho que todos os programas utilizam isso ou o suporte de software para este hardware ainda não está funcionando totalmente porque, você sabe, a NVIDIA tem codificadores duplos em alguns de seus 4080 e 1490, o que significa que eles podem dividir o quadro ao meio e, em seguida, codificar o caminho superior e inferior e, em seguida, montá-los novamente. Agora, em teoria, o que este hardware pode fazer com um iGPU e um DGPU é que eles podem realmente dividir o quadro em quatro. Digamos que a GPU dedicada renderize a parte superior e depois a parte inferior do iGPU com os dois mecanismos de mídia. E então tudo se junta. Mas essa parte ainda terá que esperar por esse apoio. Mas basicamente, na versão beta do Premiere Pro 24, se você quiser, pode obtê-lo agora mesmo. A decodificação e codificação de hardware são suportadas. Então esses mecanismos de mídia finalmente funcionam. O interessante é que comparei esta placa com a versão anterior, a 23,6. E você está dizendo, por que diabos você faria isso? Bem, porque o benchmark na verdade não funciona com versões beta. Mas você verá com os resultados. É absolutamente incrível ainda saber que quando o 24 sair o desempenho será ainda melhor. Portanto, no ARC A750 no Premiere Pro, você pode ver que o 3060 é 5 a 3% mais lento, na verdade 5,5 a 3,7% mais lento nas pontuações gerais estendidas e padrão. A RTX 4060, que é uma placa muito mais recente, é cerca de 3,3% e 7,8% mais lenta. E o RTX 3050 é 16,7 e 15,9% mais lento. Então você pode ver que este cartão é muito, muito impressionante com a faixa de preço. Agora, esta placa não compete com placas como 4070, 4080, 4090 ou mesmo 3080 ou 3090. Está em uma extremidade inferior. E o preço sugere isso. Mas olhando para o desempenho lá, é impressionante, especialmente se você estiver olhando para os efeitos da GPU, onde ambas as placas NVIDIA, a 3060 e a 4060, têm um desempenho um pouco mais lento. Mas o 3050 que está sendo lançado será um pouco mais lento. Ainda mais caro é cerca de 30% mais lento, o que significa que, assim que o Premiere Pro 24 for lançado, ele tornará o desempenho ainda melhor. Como você pode ver, algumas das pontuações ainda são mais lentas do que 3060, 4060 e 3050. E com isso em mente, como resultado, as notícias continuam sendo muito, muito boas. O 3060 é cerca de 3 a 4% mais lento nas pontuações gerais estendidas e padrão. Os efeitos da GPU, lembre-se, são cerca de 12% mais lentos. O RTX 4060 é cerca de 3% mais lento e quase no mesmo nível da pontuação geral padrão. Curiosamente, a pontuação de mídia 4K é melhor, mas o 3050 é cerca de 67% mais lento e os efeitos da GPU 34% mais lentos. Então, no DaVinci Resolve é muito, muito bom, como você pode ver.
Agora, o desempenho 3D é um ponto em que as notícias não são tão boas porque o Intel Arc não é compatível com alguns dos principais aplicativos de renderização existentes. O que quero dizer com isso é que o V-Ray realmente não funciona. A renderização Octane também não funciona. O Blender funciona, e veremos os benchmarks em um momento. E então Redshift. Mas basicamente, se você está procurando o desempenho 3D da placa, provavelmente ainda vale a pena optar pela Nvidia neste momento e nem mesmo pela AMD, em vez desta aqui. Mas olhando para o desempenho do Blender, podemos ver que o A750 é realmente o mais lento do grupo, comparando-o com o 3060 ou 4060. A 3050 obviamente é cerca de 18 a 23% mais lenta que esta A750, que ainda é mais barata que a 3050, o que na verdade torna esta placa ainda incrível no Blender. Mas o 3060 e o 4060 são consideravelmente mais rápidos lá. Como se o 3060 fosse cerca de 21 a 24% mais rápido. E com a maior capacidade de VRAM de 12 GB, pode fazer mais sentido no Blender optar pelo 3060. E o 4060 é absolutamente insano, cerca de 60 a 80% mais rápido. Mas eu meio que descarto o 4060 só porque quando você realmente começar a trabalhar com algumas das texturas e carregar o VRAM, você será limitado pelo barramento de memória e ele começará a funcionar pior do que o 3060 por causa do 3060 da Nvidia e tipo de gargalo na largura de banda do barramento de memória 3060 Ti. Não é recomendado. Considerando que este não é isso. Mas você se lembra que mencionei que este cartão não é recomendado. Então, quando você observar o desempenho, verá que esta placa pode ter overclock ou apenas deslizar um controle deslizante lá e clicar para que essas configurações possam ser aplicadas imediatamente. E ao iniciar, você sabe, o Windows, você pode mover a potência ou TDP de 180 watts para 216 watts. Então, fiquei curioso. Quanta diferença veremos ao mover isso? Então, olhando para o desempenho, estamos conseguindo cerca de 6,5% na cena do monstro. O cenário das lojas de sucata é cerca de 1% mais lento. Então, basicamente, nenhuma mudança aí. E no cenário da sala de aula, estamos ganhando cerca de 6,5%. Então, se você está satisfeito com o desempenho extra ou gosta do calor nisso, então há um pouco de desempenho em jogo. Agora, se você está se perguntando se isso está aquecendo o cartão de alguma forma, então absolutamente não. Nesta placa, as temperaturas de resfriamento são muito, muito boas. Como você pode ver em alguns dos testes de tortura, não passa de 70 graus. São temperaturas muito, muito seguras. É simplesmente estar feliz em um ambiente muito feliz. E isso está consumindo cerca de 180 watts. Se você forçar um pouco mais. Sim, talvez você consiga 75, 80 graus. Mas meu ambiente é 26,4 ou algo parecido. Se você estiver mais frio, o carro ficará obviamente muito mais frio também. Portanto, mesmo deslizando o controle deslizante para ir um pouco mais de 180 watts em termos de temperatura, esta placa não apresenta problemas. Então, por que o lançamento deste arco é tão importante agora? É porque quando você observa o desempenho da codificação de hardware, agora isso é compatível com Adobe Premiere Pro. Mas se você estivesse executando um sistema como o Intel Threadripper ou algo parecido, mesmo se você tivesse um RTX 1490 lá, o 1490 não suporta certos codecs como H265 10 bits 422, que agora pode ser decodificado por hardware neste GPU e codificado também, o que é muito mais rápido do que usar a codificação ou decodificação de software nas configurações do Threadripper Pro. Dê uma olhada no artigo da Puget Systems sobre isso, porque eles foram muito, muito aprofundados com parte do desempenho de codificação e decodificação com o Intel Arc. Eu recomendo fortemente verificar isso se você quiser ler um pouco mais. Mas, em geral, o Arco tem desempenho melhor que o 4060 e o 3050 na mesma faixa de preço. E adicione algo ao seu sistema Threadripper, um cartão que pode custar apenas algumas centenas de dólares, o que é uma loucura. Então eu recomendo este produto? Absolutamente. Então, em primeiro lugar, você não está apenas economizando dinheiro. E se você fizer isso, fique à vontade para comprar alguns produtos. Você também obtém mais desempenho por um preço mais baixo, o que torna esta placa absolutamente incrível. Quero dizer, é realmente difícil encontrar coisas ruins a dizer sobre este cartão agora. Eu sei que ainda há algumas peculiaridades de desempenho em algum momento porque esta é a mais nova arquitetura de GPU-S do mercado, depois da AMD e da Nvidia. Mas a Intel, em termos de fluxo de trabalho de criação de conteúdo, ultrapassou totalmente a AMD.
Não tem problema aí, porque as placas AMD não funcionam tão bem no Premiere Pro, mesmo sendo a decodificação do Premiere Pro, só para você saber, as prioridades, Nvidia, AMD e depois Intel. Portanto, se você tiver um AMD iGPU e um Intel DGPU, será muito trabalhoso. Vai começar a usar placas AMD iGPU como 7800X ou 7950X. Ele usa o iGPU antes de começar a usar os mecanismos de mídia DGPU em termos de decodificação e codificação de hardware. Portanto, embora a Adobe suporte AMD antes da Intel, as placas Intel ainda são melhores se você não tiver um iGPU. E mesmo se você fizer isso, eu desativá-lo apenas para obter suporte ao mecanismo de mídia, o que é muito melhor. Agora fique à vontade para conferir o A750 na descrição abaixo. Vou deixar algumas opções para você aí. Mas a última coisa que quero falar sobre isso é que a Intel é absolutamente genial. Muitas pessoas podem estar dizendo, sim, mas isso não é uma competição para 4090, 4080, você sabe, até 4070. E você está absolutamente certo. E a Intel tem sido absolutamente genial nisso. Agora, imagine se eles lançassem algo que teoricamente está no limite ou com desempenho um pouco mais lento ou pior do que um 4090, 4080. Mas porque é uma arquitetura nova ou o suporte do driver e do software é muito, muito ruim. O que vai acontecer é que muitas pessoas não vão se adaptar a isso porque estão pensando nessa faixa de preço, não vale a pena gastar dinheiro em placas Intel, onde posso obter desempenho absolutamente sólido de uma 4080, 4090 ou 3080, 3090. Certo. O que a Intel fez foi dar uma opção muito, muito acessível para todos e disse, olha, somos um pouco mais lentos que o 3060, 3040. Eles disseram 3060 naquele momento porque 4060 não estava lá. E estamos um pouco mais lentos. Então, basicamente, é melhor economizar dinheiro com nosso cartão, o que significa que muitas pessoas adaptaram isso. Eles provavelmente venderam milhões desses cartões. E agora reunindo milhões de pessoas fazendo testes e trabalhando nisso. E por causa dos milhões de usuários, todos os desenvolvedores de software precisam trabalhar com a Intel para criar o suporte real para seus softwares. Adobe, Blender, todos esses outros programas que levam os desenvolvedores de software a adotar o arco muito melhor. E agora, durante todo o ano, quando você olha do primeiro para o último driver, há uma diferença insana em termos de desempenho porque antes ele não era competitivo com a Nvidia. Agora é melhor que a Nvidia e nada mudou. É o mesmo cartão. Portanto, lançar algo na faixa mais orçamentária para que esse arco da Intel seja rapidamente adotado. No mercado, no software. Que movimento genial como empresário. Estou pensando que esta é uma jogada de negócios muito, muito inteligente e mal posso esperar para ver como será a próxima geração de arco. Portanto, se você estiver interessado em construir um PC e obter o melhor custo-benefício, verifique os guias de construção na descrição abaixo. Agora, conhecendo os dados deste vídeo, você pode querer trocar a GPU em alguns dos orçamentos mais baixos, porque isso é muito, muito caro. Isso tem um desempenho melhor do que algumas placas Nvidia. Agora é hora de começar a avaliar o ARC A770. Vejo você em breve.